O jogo do Corinthians neste fim de semana foi mais uma vez um reflexo preocupante da crise técnica, tática e institucional que assombra o clube. A atuação contra o Vitória em pleno momento de turbulência nos bastidores foi simplesmente lamentável. E não é exagero usar essa palavra. A apatia do time às escolhas equivocadas do técnico Dorival Júnior e a ausência de soluções no elenco escancararam um problema que vai muito além das quatro linhas. O empate teve gosto de derrota e a sensação que ficou para o torcedor foi de desânimo, revolta e incerteza quanto ao futuro. Dorival Júnior, que chegou ao clube com respaldo e expectativa de reconstrução, começa a esgotar seu crédito. Já se passou mais de um mês desde sua chegada e o torcedor ainda se pergunta qual é a ideia de jogo do Dorival para o Corinthians. O time não tem padrão, não tem identidade, não tem sequência. O esquema tático muda com frequência, mas nenhuma formação convence. E pior, algumas mexidas são absolutamente inexplicáveis. Contra o Vitória ficou evidente que o treinador errou na escalação, errou nas substituições e não conseguiu encontrar soluções mesmo diante de um adversário frágil que praticamente abdicou do jogo. A insistência no 4-1-1 é uma das decisões mais difíceis de entender. Esse modelo já foi testado, retestado e fracassou com técnicos anteriores. Nem Antônio Oliveira, nem Ramon Dias, nem Emiliano conseguiram extrair algo positivo dessa formação. E mesmo assim, Dorival segue apostando nela como se fosse a única alternativa viável. Contra o Vitória, o treinador apostou em Héctor Hernandes aberto pela direita. Uma aberração. Um centroavante de origem sem velocidade, sem explosão, sem drible escalado para atuar como ponta. Qual foi a lógica por trás dessa decisão não se sabe. Héctor, como era de se esperar, não rendeu. Não recebeu uma bola em condições de finalizar, foi engolido pela marcação e quando o time conseguiu encontrar alguém para abastecer o ataque, Rodrigo Garro no segundo tempo, ele já havia saído. A entrada de Garro, aliás, foi o único alento da tarde. Em 45 minutos, o argentino fez mais do que o restante da equipe inteira, buscou o jogo, criou oportunidades, acertou uma bola na trave, deu passes em profundidade, colocou companheiros em condições claras de finalização. É um jogador diferenciado acima da média e que deveria ser tratado como protagonista absoluto dentro do elenco. Quando ele está em campo, o Corinthians tem alguma chance de criar. Quando não está, o time se arrasta, sem criatividade, sem fluidez, sem agressividade. Cuidar de Garro, blindá-lo e construir um time ao seu redor deveria ser prioridade absoluta para a comissão técnica e para a diretoria. Mas aí entramos em um problema ainda mais profundo: o elenco. O Corinthians tem um elenco desequilibrado, mal montado, com excesso de jogadores veteranos fisicamente abaixo do ideal e carente em posições-chave. Isso não é culpa apenas do treinador. A gestão de futebol do clube falhou, e muito, na montagem do grupo. Fabinho Soldado, ao lado de Augusto Melo, tomou decisões questionáveis desde o início do ano. A aposta foi em contratações de curto prazo, sem planejamento a médio ou longo prazo. Trouxeram jogadores com prazo de validade vencido com histórico, de lesões ou sem intensidade para o futebol de alto nível. E agora, diante da necessidade de mudança, não há reposição. As alternativas no banco são limitadas e, em alguns casos, inexistentes. Dorival precisa ser cobrado, sim, porque suas decisões têm prejudicado o rendimento do time. Mas ele também é vítima de um processo administrativo falho. A diretoria não contratou reforços na primeira janela. Preferiu esperar a abertura do mercado do meio do ano, o que é um erro estratégico grave. Os problemas já eram evidentes no final da temporada passada, era necessário agir antes. Agora resta correr atrás do prejuízo, com um orçamento apertado, um clube em crise política e um mercado inflacionado. É preciso encontrar soluções imediatas, jogadores que cheguem para jogar, assumir riscos e investir com inteligência. Caso contrário à luta contra o rebaixamento, pode se tornar realidade. Voltando ao jogo contra o Vitória, a inoperância do time foi gritante. No primeiro tempo, o Corinthians teve a bola, mas não sabia o que fazer com ela. A movimentação era lenta, a transição inexistente. O Memphis, que deveria ser um dos líderes técnicos do time, esteve apagado, errando passes simples sem intensidade, sem criatividade.
O meio-campo parecia desorganizado, com Bidon e Maicon perdidos em campo. A troca de Ranieri, que começou bem como primeiro volante, mas saiu lesionado, foi um divisor de águas. A entrada de Rojas Martínez para jogar como ponta direita, improvisação total, matou qualquer chance de produção ofensiva. Ele é volante. Ele até tem chegada, ataca espaço, mas não tem recurso técnico para atuar na beirada do campo. Cruzamentos errados, falta de conexão, pouca aproximação. Tudo isso afundou o time no primeiro tempo. A segunda etapa trouxe uma leve melhora graças a Rodrigo Garro. Com ele em campo, o time passou a ocupar o campo ofensivo com mais consistência. Ele distribuiu o jogo, inverteu bolas, tabelou com Thales Magno, achou Romero nas costas da zaga e quase marcou de falta. O time criou, mas não converteu. Faltou qualidade na finalização, sobrou nervosismo, faltou sorte em alguns lances. E se não fosse Hugo Souza que salvou o time em pelo menos 2 oportunidades, o desastre poderia ter sido completo. O goleiro recém-convocado para a seleção tem sido um dos poucos pontos positivos dessa campanha tenebrosa. Quando o adversário chegou, ele apareceu. É uma ilha de segurança em meio a um mar de incertezas. Mas não dá para depender de lampejos individuais. Futebol coletivo exige organização, repetição padrão. O Corinthians hoje não tem nada disso. A sensação é de que o time entra em campo e recomeça do zero a cada partida. Não há evolução, não há construção. É como se tudo fosse improvisado, decidido na base do instinto. Isso é inadmissível para um clube do tamanho do Corinthians. A parada da data FIFA e a janela que se aproxima são as últimas esperanças de reverter esse cenário. Dorival terá tempo para treinar, terá tempo para ajustar o time, testar variações, recuperar jogadores, mas o clube precisa fazer sua parte, precisa dar ferramentas, reforços, estrutura e, sobretudo, precisa se organizar institucionalmente. O ambiente político está pesado, confuso e isso inevitavelmente contamina o campo. A cobrança ao técnico é válida, mas ela precisa vir acompanhada de responsabilidade da gestão. O Corinthians vive um momento de encruzilhada. Ou muda radicalmente sua postura e planejamento, ou vai afundar de vez. Não adianta viver de passado. Não adianta romantizar vitórias esporádicas. O presente é alarmante. A torcida já não tem paciência, o time não responde e os adversários diretos na briga contra o rebaixamento pontuam. É hora de decisões sérias, rápidas e eficazes. Rodrigo Garro mostrou que ainda há talento no elenco, mas ele não pode carregar tudo sozinho. Se nada mudar, será apenas mais um talento desperdiçado em meio ao caos. O que mais preocupa neste momento é que o Corinthians parece ter se acostumado à mediocridade. Há um conformismo velado, quase como se o empate com o Vitória, em casa contra um dos piores times do campeonato, fosse um resultado aceitável. A postura em campo evidencia isso. Falta indignação, falta espírito competitivo, falta alguém que chame a responsabilidade, que grite, que empurre o time para frente. Dentro de campo não há lideranças. Fora dele, muito menos. O elenco, que já não é brilhante, se vê perdido taticamente e emocionalmente. É um grupo que joga com medo, com insegurança, sem confiança no que está fazendo. E isso, infelizmente, é reflexo direto do comando, tanto técnico quanto diretivo. Dorival Júnior, que chegou cercado de expectativa, começa a dar sinais de esgotamento precoce. Sua entrevista pós-jogo revelou um treinador desconectado da realidade. Falou em evolução, em domínio das ações, em superioridade técnica. Mas que jogo ele assistiu? O Corinthians foi lento, previsível, desorganizado e inofensivo. Se teve mais posse de bola, foi uma posse estéril, lateral, sem agressividade. A maior parte dos passes foi entre zagueiros ou recuada para o goleiro. Isso não é dominar, isso é esconder a própria inoperância atrás de estatísticas vazias. O torcedor não quer ver o time tocar a bola por 70% do tempo sem sair do meio de campo. Ele quer ver jogadas, finalizações, triangulações, pressão na bola. Nada disso aconteceu. E aí voltamos à insistência em improvisações que não funcionam. O caso do Héctor Hernandes, aberto pela direita, não foi o primeiro. E provavelmente
Não será o último? Já vimos Kaká de lateral, Wesley como ala, Romero de falso 9, Breno Bidon de meia armador? É uma sequência de testes sem critério, fruto da tentativa desesperada de encontrar alguma solução mágica que resolva tudo de uma vez. Mas futebol não é feito de atalhos, é feito de coerência, repetição e ajustes pontuais. E Dorival, que em outros trabalhos mostrou ter essa capacidade, parece completamente perdido no Corinthians. Talvez pela pressão, talvez pela má qualidade do elenco, talvez porque ainda não entendeu a dimensão do buraco que está enfrentando. O que é mais grave é que, mesmo com um time remendado, há certas escolhas que são puramente técnicas e equivocadas. A insistência com Romero como titular é uma delas. Por mais que seja um jogador querido pela torcida e voluntarioso, está muito abaixo tecnicamente. Não tem capacidade de romper linhas, não tem potência física e seu faro de gol nunca foi grande coisa. Hoje ele é mais útil vindo do banco numa função de entrega-pressão na saída adversária ou numa situação específica de jogo. Escalá-lo como peça ofensiva principal é um erro estratégico. O mesmo vale para Maicon, que alterna partidas em que some em campo com outras em que compromete com falhas técnicas ou tomadas de decisão ruins. A paciência da torcida com ele já se esgotou e a justificativa de que já jogou bem no passado não sustenta mais a titularidade. E o cenário só não é pior porque alguns nomes ainda tentam remar contra a maré. Garro é um exemplo, Hugo Souza outro. Ranielli, antes da lesão, vinha sendo o mais consistente do setor defensivo. Fora isso, é um deserto de ideias e de atuações minimamente confiáveis. A base que poderia ser uma saída segue sendo mal utilizada. Matheus Araújo. Biro, Breno, Bidon, todos eles têm potencial, mas são lançados em momentos ruins fora de posição e acabam queimados. O Corinthians precisa decidir o que quer fazer com sua base, usá-la como solução ou como vitrine. O modelo híbrido de hoje não ajuda ninguém. Nos bastidores, a situação é ainda mais caótica. A gestão de Augusto Melo é marcada por promessas não cumpridas, embates públicos com conselheiros, entrevistas contraditórias e uma clara falta de rumo. A troca de farpas com a Gaviões da Fiel, os conflitos internos, as demissões mal explicadas na diretoria e a ausência de um projeto esportivo, claro, só aumentam a sensação de que tudo está sendo feito no improviso. A saída de Fabinho Soldado, esperada por muitos torcedores, ainda não significou uma mudança real de postura. O clube continua sem um executivo de futebol à altura, sem planejamento e sem transparência nas decisões. Com a janela de transferências se aproximando, a pressão aumenta. E com razão. O Corinthians precisa de pelo menos 3 reforços titulares para mudar de patamar um zagueiro confiável, um meia, que saiba ditar o ritmo e um atacante de velocidade e profundidade. Não é hora de apostas, é hora de certezas. O problema é quem vai contratar. Com qual critério? Com que dinheiro? Sem uma estrutura profissional e com a diretoria mais preocupada em se manter politicamente do que em resolver os problemas do time. É difícil imaginar que esses reforços cheguem com o perfil ideal. E mesmo que cheguem será tarde, o risco é real. O Brasileirão é longo, mas começa a passar rápido para quem está na parte de baixo da tabela. O Corinthians já desperdiçou pontos em casa contra adversários diretos, perdeu jogos que não podia perder, empatou partidas que estavam nas mãos. E o cenário psicológico vai se agravando, a pressão da torcida cresce, a confiança dos jogadores despenca, o treinador se isola. É um círculo vicioso que pode se tornar irreversível se nenhuma atitude for tomada agora. A parada da data FIFA precisa ser encarada como a última chance de reorganizar tudo. Se não houver mudança de postura de comando de espírito, o segundo semestre será uma tragédia anunciada. O torcedor que sempre foi o maior patrimônio do Corinthians está cansado. Não é mais questão de apoio incondicional, é questão de dignidade. O que se vê em campo hoje não representa o que o Corinthians é ou foi. A camisa ainda pesa, mas está suja de má gestão, de decisões erradas, de vaidades pessoais que colocaram o clube no fundo do poço. A reconstrução começa com a verdade, e a verdade neste momento é dura. O Corinthians é um time pequeno jogando de camisa grande. E se não encarar isso de frente com coragem, humildade e ação, vai pagar um preço alto demais. Antes de prosseguirmos,
Te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um verdadeiro burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nesta semana. Segundo fontes ligadas ao mercado esportivo, o bilionário dono do AliExpress, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, teria feito uma oferta surpreendente para adquirir o Corinthians, um dos clubes mais populares do país. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita até o momento, o rumor já é suficiente para gerar debates acalorados entre torcedores, analistas financeiros e especialistas em gestão esportiva. De acordo com informações que circulam, nos bastidores, a proposta envolveria a transformação do Corinthians em uma sociedade anônima do futebol. SAF, modelo já adotado por outros clubes brasileiros. O interesse do magnata asiático faria parte de uma estratégia para expandir ainda mais os negócios do conglomerado no continente sul-americano, aproveitando a força e a visibilidade da marca Corinthians, que possui uma das maiores torcidas do mundo. Fontes próximas à diretoria corintiana teriam revelado que, embora o clube mantenha uma posição pública de cautela, o interesse estrangeiro é visto com bons olhos por parte do conselho, especialmente diante da situação financeira delicada que o clube atravessa. Dívidas elevadas e dificuldades na gestão do estádio Neoquímica Arena são alguns dos desafios que poderiam ser amenizados com um forte investimento internacional. Por outro lado, há quem questione a veracidade e os reais interesses por trás dessa possível proposta. Especialistas em marketing esportivo destacam que, para o AliExpress, associar sua marca a um gigante do futebol brasileiro seria uma jogada estratégica, garantindo visibilidade em mercados emergentes e consolidando sua presença na América Latina. Porém, para muitos torcedores, a ideia de ver o Corinthians sob controle estrangeiro ainda soa como uma possibilidade distante e até mesmo indesejada. O rumor, apesar de não confirmado oficialmente, se espalhou rapidamente pelas redes sociais, alimentando teorias e dividindo opiniões entre os corintianos. Alguns enxergam a possível venda como a salvação financeira do clube, enquanto outros temem a perda de identidade e autonomia que a chegada de um investidor estrangeiro poderia causar. Enquanto a diretoria mantém silêncio e evita comentar o assunto, a especulação segue movimentando o cenário esportivo e financeiro do país. Se o rumor se concretizar, o futebol brasileiro poderá estar diante de mais um capítulo da onda de internacionalização dos seus clubes, fenômeno cada vez mais comum no futebol mundial. Por ora, o que se sabe é que, verdadeiro ou não, o burburinho já colocou o nome do Corinthians novamente no centro das atenções, desta vez fora das 4 linhas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!